Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série de Main Menu completo. Meu nome é Rodrigo Froza e nesse vídeo estaremos corrigindo alguns bugs do nosso projeto, programando a aparição do menu de settings na tela e garantindo que as informações mostradas ao jogador estão corretas. Bora lá? Vamos lá então, pessoal, vamos começar fazendo alguns ajustes aqui no nosso jogo. A primeira coisa que eu quero fazer é trocar o level default do mapa. Então toda vez que a gente abre o projeto, a gente consegue definir para este projeto qual vai ser o mapa que o projeto deve abrir. Então eu vou vir aqui em Edit Project Settings e vou procurar por Maps and Modes. E aqui ó, no Editor Startup, a gente vai colocar o Main Menu Level. Tudo bem? A mesma coisa para o Game Default Map. Então esse aqui é quando você abre o jogo, o projeto dentro da Unreal, e esse é no executável de fato do jogo, onde deve ser o primeiro mapa que deve ser carregado. Tá? A gente vai colocar também o Main Menu Level, beleza? O próximo ajuste que a gente vai fazer é bem simples. Nós vamos vir aqui no Player Controller e vamos marcar a opção Show Mouse Cursor para que nosso mouse não fique desaparecendo no menu, beleza? Finalizados esses dois pontos, o que a gente precisa fazer agora é começar a dinamicamente fazer com que o nosso menu apareça na tela. Esse vai ser o objetivo do vídeo de hoje. A gente vai utilizar o botão Settings aqui para spawnar na tela a opção de Settings para a gente. Então, coloco e tiro ele da tela. E eu também consigo aqui usar o botão do X para poder fechar o nosso menu. A gente também vai arrumar a questão aqui de quando a gente fecha o menu e abre ele de novo no nosso projeto, ele não está salvando essas configurações, então ele está sempre setando para as configurações default que nós definimos lá no Widget Blueprint de Graphics. O que a gente vai fazer é fazer com que ele comece a salvar essa opção para que eu consiga fechar os settings, abrir os settings de novo, fechar o jogo, abrir o jogo de novo e essas opções estejam salvas no nosso menu, beleza? Para isso, vou dar um Ctrl P aqui, a gente vai lá no nosso Main Menu Core. Dentro do nosso Main Menu Core, a gente vai fazer alguns ajustes aqui. Nós estávamos com o evento do clique do botão Settings, que nada mais é que esse cara aqui, já pronto para a gente começar a programar. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vou dar aqui um Create Widget. Vou selecionar a nossa classe Settings. E vou promover para uma variável chamada Main Menu Settings Ref de referência, tudo bem? E eu já vou salvar ele aqui dentro da nossa categoria References. Vocês vão ver que dentro de References aqui tem uma outra variável. Eu estou regravando esse vídeo, então por isso que tem duas, mas para vocês aí vai ficar dessa forma aqui, tudo bem? Feito isso, a gente precisa fazer com que ele apareça para a gente no Canvas Panel. Para isso, vocês vão precisar vir aqui no Canvas, tudo bem? Que eu renomeei o meu como CP Main e coloquei ele como uma variável. Vocês vão precisar fazer a mesma coisa aí para que ele apareça para a gente no Event Graph, para que a gente possa usá-lo como uma variável. Com isso, ele vai começar a aparecer aqui para a gente. Nós podemos pegá-lo e vamos chamar o método Add Child to Canvas Panel e vamos colocar o Main Menu Settings nesse cara. Se eu der um play e clicar aqui em Settings, vocês vão ver que ele já vai começar a aparecer para a gente. Porém, ele está aparecendo dessa forma toda bugada e é o que a gente vai corrigir na sequência. Então aqui, depois do Add Child to Canvas, o que a gente vai fazer é começar a posicionar ele na tela. É muito difícil você ter uma noção de como você quer posicionar algum objeto na tela dinamicamente dessa forma.
Então uma dica que eu dou para vocês é, vamos colocar o objeto manualmente aqui na tela e configurar ele manualmente. Assim a gente vai ter a mesma possibilidade de configurar ele dinamicamente, tendo uma referência visual na tela, sabendo para onde que a gente vai configurar, a gente perde menos tempo. Então aqui em User Created, eu vou procurar o Main Menu Settings e vou adicioná-lo aqui no nosso Canvas Panel, tudo bem? Então vocês vão ver lá que ele ficou da mesma forma quando a gente criou ele dinamicamente, ele ficou todo bugado aqui. A gente vai começar a arrumar ele. Para a gente arrumar ele, eu vou selecionar o Main Menu Settings aqui. Vou colocar aqui um Size to Content. Vou usar o ancoramento ao centro, ou seja, vou segurar o botão Ctrl e vou clicar no ancoramento que eu quero. E o alinhamento dele eu vou colocar 0.5 por 0.5 para ele ficar nessa posição aqui pra gente, tudo bem? Salvei. E se a gente der um play, ele vai ficar dessa forma aqui pra gente, que é o que a gente vai querer configurar dinamicamente. Tudo bem? Vamos lá. Então, as mesmas configurações que eu defini aqui para esse objeto, eu vou definir aqui para esse nosso objeto dinâmico. Então, depois de ter adicionado ele ao Canvas Panel, eu vou chamar aqui uma função chamada Size to Content. Então, set Size to Content. Vou marcar como true. Vou chamar a função também que a gente fez, que é o anchor. Então, set anchor. E aqui do in anchors eu vou chamar uma função make anchors para a gente poder definir. Vocês viram aqui que eu tenho um mínimo XY e máximo XY. Para a gente conseguir essas informações, basta a gente ir na nossa referência e aqui em Anchors selecionar a setinha e nós vamos ver o mínimo e o máximo aqui em X e Y. No caso, todo mundo 0.5. Então, meio, meio, meio e meio. Por fim, a última coisa que a gente configurou nesse cara foi o alinhamento de 0.5 por 0.5. Então eu vou chamar ele aqui também Set Alignment. Ponto 5 por ponto 5. Tudo configurado, posso apagar essa nossa referência aqui e vamos ver se o objeto vai estar aparecendo para a gente na tela quando eu clicar em Settings. Beleza, já está aparecendo exatamente onde a gente queria. Agora a gente vai corrigir um bug que nós geramos aqui, tá? Quando eu clico várias vezes em Settings, vocês vão ver que o objeto fica cada vez mais escuro. Isso significa que cada vez que eu estou clicando em Settings, ele está criando um menu de gráficos e adicionando na tela, tá? Então tem vários menus um atrás do outro aqui e eu não quero esse efeito. Eu quero que quando eu clique no botão de Settings, um menu apareça e se eu clicar novamente com o menu na tela, ele desapareça. Tudo bem? A gente vai partir para essa configuração agora. Para a gente corrigir isso é muito simples. Existem várias formas que a gente pode corrigir esse problema, mas a que eu vou usar aqui é uma que eu acho que é um pouco mais simples do que todas as outras, tá? Que é utilizar essa referência e perguntar para ela se ela é válida. Então eu vou puxar até aqui para dar um espacinho a mais. E eu vou pegar essa variável aqui e vou dar um get nela. Então ela está aqui em cima, eu vou dar um get. Vou dar um botão direito nessa variável e vou dar um convert to validate get. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou perguntando se essa variável ela é válida. Se essa variável ela for válida, significa que o objeto já está na tela. E se essa variável for não válida, not valid, significa que o objeto ainda não está na tela. Tudo bem? Então, se ela é não válida, eu quero adicionar esse objeto na tela. Então, eu vou colocar aqui na saída do not valid tudo que a gente já havia feito. Agora, se ela for válida, significa que o objeto já está na tela. Então, eu tenho que tirar esse objeto da tela. Como que eu tiro esse objeto da tela? Eu vou pegar aqui a função remove from parent e no target vai ser a saída do nosso get. E por fim, eu vou pegar a nossa variável aqui e vou dar um set nela
para vazio, ou seja, eu estou limpando a minha variável que antes estava guardando uma referência desse objeto que nós criamos. Beleza? Vamos ver se está funcionando. Vou clicar aqui no iniciar. Se eu clicar em settings, o menu aparece. Se eu clicar de novo, ele desaparece. E assim a gente consegue fazer essa configuração no objeto. Próximo passo agora é o botão de X aqui que nós vamos configurar. Ele tem que fechar também esse menu de settings. Como que eu vou fazer isso? Vou utilizar aqui o Ctrl P e vou pesquisar pelo nosso main menu settings. No nosso botão aqui vermelho de X que a gente já configurou nos vídeos anteriores, nós vamos vir na função onClicked, tudo bem? Então ele vai criar a função aqui onClicked close settings para a gente. E eu vou criar um event dispatcher aqui dentro, chamada onCloseButton clicked. E vou dar um call nesse event dispatcher, nesse evento. Então significa que toda vez que eu clicar no botão Close Settings, eu vou enviar uma mensagem para quem tiver o event dispatcher, o evento desse event dispatcher definido dentro do seu gráfico, beleza? Então por enquanto aqui é só isso, eu posso fechar. Nós vamos precisar um pouco mais de espaço aqui, eu vou arrastar. Então aqui na saída da nossa variável, eu vou chamar o nosso event dispatcher que a gente acabou de criar. Bind event to onCloseButton clicked, que é aquele event dispatcher que nós criamos. Da saída do evento, eu vou chamar a função createEvent. E dessa função createEvent, nós vamos clicar aqui em Signature, Select Function e vamos escolher a opção createMatchingEvent, que eu vou chamar de onClickedButton close. Deixa eu só arrumar o nome aqui, beleza? E eu vou colocar este evento que a gente acabou de criar simplesmente para executar a operação que nós já criamos aqui anteriormente, que é de retirar o objeto da tela e limpar a variável de referência que guarda a referência do nosso objeto menu settings. Aqui eu só preciso colocar o main menu settings ref de volta no Add Child to Canvas Panel. Beleza? Vamos ver se o nosso Close Button já está funcionando. Então os settings aqui, se eu clicar várias vezes, ele está funcionando conforme a gente já havia configurado. E se eu usar o botão vermelhinho aqui, a gente fecha o objeto e abre o objeto novamente lá em Settings, que é o que a gente queria. Nosso próximo passo agora é fazer aquele ajuste dos gráficos default quando o menu abre, né? Então a gente viu lá que quando a gente seta qualquer coisa de gráficos aqui, ele vai funcionar. Porém, se eu fecho e abro o menu de settings, ele não guarda essa informação, né? E não mostra corretamente a informação para o jogador. Então o que a gente tem que fazer é corrigir este problema aqui também. Para fazer a correção desse problema, nós vamos lá no menu de Settings de novo. Aqui no gráfico, nós vamos começar chamando o evento construct. Então nós vamos corrigir isso sempre que esse objeto for construído. Então, da forma que nós configuramos, toda vez que eu clico em Settings, eu construo o objeto. Se eu clico em Settings de novo, eu destruo o objeto. Então, construo, destruo, construo, destruo. Então, toda vez que eu construir esse objeto, esse evento vai ser chamado e vai executar a correção que a gente quer fazer.
Então a gente vai começar corrigindo o nosso VSync, tá? Você pode ver que eu posso desmarcar e se eu fechar e abrir ele vai voltar marcado, porque a opção default dele é como marcada. Então aqui no construct eu vou chamar o getGameUserSettings e vou chamar a função isVSyncEnable. Esse cara vai me devolver se o VSync está ativo ou não. Para a gente poder colocar essa informação lá na nossa checkbox, eu vou procurar aqui em Settings, onde eu fiz toda a organização das minhas variáveis. Vou vir aqui em Graphics, VSync, e eu tenho a minha checkbox VSync aqui. Eu vou pegar ela e vou chamar o método setIsChecked. E a saída do isVSyncEnable eu vou conectar na entrada do setIsChecked do nosso checkbox. Então isso vai fazer com que sempre que o objeto abrir na tela, sempre que o menu de settings abrir na tela, ele vai me mostrar se realmente o VSync está ativo ou não. Vamos abrir aqui os settings, nesse caso ele está me mostrando que o VSync está desativado. Eu vou clicar para ativar, vou fechar o nosso menu e se eu abrir os settings de novo ele vai estar ativo. Tudo bem? Se eu fechar o jogo e abrir o jogo de novo e vier aqui em settings, ele continua ativo. Vou desativar, fechar o jogo, abrir o jogo, settings, e ele me traz aqui como desativado da forma que nós deixamos. Beleza? Vamos corrigir agora os outros parâmetros aqui, que é o view distance, anti-aliasing e post processing. Para corrigir esses caras, nós vamos criar uma função, beleza? Então eu vou vir aqui em funções e eu vou criar uma função chamada setDefaultGraphicState. Então esse cara vai ser o responsável por definir o estado gráfico do jogo padrão quando eu construir o objeto settings. Para começar a configurar essa função, a gente precisa de alguns parâmetros de entrada, beleza? O primeiro parâmetro de entrada que eu vou criar para essa função é o parâmetro counter, que vai ser o contador de cada objeto que a gente criou no último vídeo, tá? Então aqui é counter, ele vai ser do tipo, o counter vai ser do tipo integer. Se vocês se lembram, a gente criou um counter para cada objeto gráfico que a gente tem aqui. Então a gente tem um counter para o anti-aliasing, um para o post-processing e um para o view distance. Então esse counter vai ser do mesmo tipo dos outros, que é integer. A segunda coisa que eu vou criar aqui é um botão chamado WriteButton, que nada mais é que os nossos botões aqui da tela, onde eu troco essas opções. A gente tem o que aponta para a direita, que é aumentar os gráficos, e a gente tem o que aponta para a esquerda, que é o de diminuir os gráficos, tudo bem? Então eu vou criar ele aqui como WriteButton e vou setar ele como um tipo de botão. Vou criar também o botão LeftButton, do tipo botão, e por fim vou criar a text. Quem é essa text? Essa text é o nosso objeto que fica aqui no meio e nos mostra qual é a opção selecionada no momento, né? Então, High, Menu, Ultra, todas as opções que a gente tem disponível aí. Então, ele vai ser do tipo Text Box. Para que essa função funcione da forma correta, eu vou precisar fazer algumas validações nesse counter. Então, esse counter aqui, eu vou precisar validar se ele é maior ou igual a 4. Lembrando que esse 4 vem do parâmetro que nós configuramos anteriormente, que é esse cara aqui, ó. Os parâmetros são definidos de 0 a 4, sendo que 0 é o mínimo e 4 é o máximo. Então, eu estou perguntando se o contador é maior ou igual a 4, beleza? Se ele for maior ou igual a 4, o que acontece? A gente chega no limite, né? Então o botão ele desabilita.
Então eu quero que sempre que eu abrir esse menu de settings, se o parâmetro já estiver no máximo, o botão para a direita já tem que aparecer para o jogador como bloqueado, tá? Então eu vou pegar aqui o nosso botão right button. Em vez de eu puxar ele para cá, eu vou chamar ele direto aqui, ó, right button, para não ficar muita coisa espalhada pela tela. E eu vou dar um set enable, né? Set is enable, o nome da função. E vou deixar como falso. Isso vai fazer com que o botão desabilite caso o parâmetro do counter já seja maior ou igual a 4. Caso não seja maior ou igual a 4, eu vou precisar validar se ele não é menor ou igual a 0. Porque da mesma forma, se ele for menor ou igual a 0, eu preciso que o botão para a esquerda esteja desabilitado desta forma. Então, eu vou colocar uma branch aqui na saída do falso para a gente validar essa informação. E agora, caso essa informação seja verdadeira, eu não quero desabilitar o botão direito, eu quero desabilitar o botão para a esquerda, porque o parâmetro já está no mínimo. Então, eu vou pegar aqui, em vez de eu puxar ele direto para cá, tá? Dessa forma, eu vou só chamar ele aqui left button. E vou desabilitar. Agora, caso o parâmetro não esteja no máximo e o parâmetro não esteja no mínimo, ele vai sair por aqui, que eu quero que os dois botões estejam habilitados. Então, eu não quero fazer nada nessa saída, eu não quero nem desabilitar, nem habilitar nada, porque se os parâmetros estiverem entre esses dois valores, os dois botões já vão aparecer automaticamente habilitados para o jogador poder mexer. Agora, para finalizar, eu quero setar também a informação que aparece aqui no meio, né? Porque vocês podem ver que a gente pode mudar isso aqui. As informações elas mudam, porém quando eu fecho e abro, as informações voltam a ser near. Então eu quero que ele me mostre as informações corretas do que está definido. E o responsável por isso vai ser esse parâmetro aqui, o text. Então eu vou chamar ele aqui na frente, text, get text. E eu vou dar um set text box. E o parâmetro que a gente vai definir aqui vai ser o mesmo que a gente fez no último vídeo, que é com este select aqui. Eu vou até copiar ele, vou colocar ele aqui. E o parâmetro de consulta desse select nada mais vai ser do que o nosso counter, que em vez de puxar daqui, eu vou chamar lá embaixo direto, get counter. Beleza? Então, todos os nossos caminhos precisam terminar aqui. Então, esse cara nós vamos ligar aqui, este cara nós vamos ligar aqui, e a saída do falso dessa validação também precisa sair lá, no set text. Beleza? Função pronta. Agora a gente vai começar a aplicá-la aqui no nosso gráfico de eventos. Vamos lá. Então aqui no nosso evento de construção deste objeto, nós vamos chamar o método sequence. Eu vou criar 3 saídas para esse método sequence. E nós vamos chamar a nossa função aqui em cima. Primeiro parâmetro que eu vou mexer vai ser aqui no anti-aliasing, tudo bem? Então eu vou chamar aqui do getGameUserSettings o método chamado getAntiAliasingQuality, que vem de getGameUserSettings, tá? E vou conectar a saída desse getAntiAliasingQuality na nossa variável counter do anti-aliasing. Então eu vou dar um set aqui, conectar a saída do anti-aliasing quality aqui no counter anti-aliasing e a saída do counter anti-aliasing no counter do nosso método que nós criamos. Vou conectar aqui a saída do sequence para cá e esse cara para cá, beleza?
As próximas coisas que eu preciso colocar nessa função é o botão direito. Então aqui do anti-aliasing eu vou colocar o botão direito, o botão esquerdo e o ETB do anti-aliasing aqui em text. Beleza? Nós vamos fazer isso para os nossos outros dois parâmetros. Então o próximo parâmetro que a gente vai mexer é o post processing. Então eu vou chamar aqui do getGameUser o getPostProcessing. Esse cara a gente vai conectar aqui na entrada do setCounterPostProcessing. E nós vamos chamar a nossa função aqui de novo. Conectar o counter do postProcessing, conectar o botão direito do postProcessing, o esquerdo do postProcessing e o text do postProcessing na nossa função. Para finalizar, vamos chamar aqui o último parâmetro, que é o getViewDistance. E vamos fazer a mesma coisa. Aqui nós vamos chamar a variável viewDistance como um set. Vamos conectar na saída aqui do nosso sequence. A saída do viewDistance na entrada do counterVD. E a gente coloca a nossa funçãozinha aqui de novo. Conecta o counterVD. Conecta o botão direito do viewDistance, o botão esquerdo do viewDistance e o text do viewDistance. Salvei. E agora, antes da gente testar tudo isso, a gente precisa corrigir um erro que eu cometi no último vídeo, que está aqui embaixo nas nossas funções de navegação entre os parâmetros de qualidade do jogo, tá? Aqui, quando a gente criou, a gente fez tudo no Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu esqueci de mudar esse parâmetro. Esse parâmetro precisa ser diferente para cada um dos parâmetros de qualidade. Esse método aqui está certo, então counterVD é o setViewDistanceQuality, mas aqui o counterPP, que é o postProcessing, nós estamos apontando para o setViewDistanceQuality também. Não é isso, a gente quer o setPostProcessingQuality, esse cara aqui que nós precisamos. A mesma coisa aqui embaixo, setPostProcessingQuality. E aqui embaixo, que é o anti-aliasing, a gente tira o viewDistance e pega o set anti-aliasing-quality e set anti-aliasing-quality. Beleza? Corrigido esse problema, a gente pode já testar. Então aqui está funcionando da forma que a gente tinha configurado. E se eu aumentar ou diminuir os nossos gráficos aqui, habilitar o VSync, fechar esse objeto e abrir ele de novo, ele já traz para a gente tudo configurado aí da forma que nós havíamos deixado. Só vamos deixar esse menu um pouco mais bonitinho, igual eu mostrei para vocês no começo do vídeo. O que a gente vai fazer aqui é vir nas configurações de design do objeto Settings. E aqui no VB Main Container eu vou dar um Wrap with Border. Vou aqui tirar o padding dessa border. Aqui em Brush eu vou colocar uma cor mais azulada. E em Draw As nós vamos colocar Rounded Box. Abrindo aqui a opção de Outline, essa Rounding Type nós vamos deixar em Fixed Radius. Vamos definir uma Radius Corner aqui de 15. Opa, 15. E o outline dele vai ser um outline branco. A gente pode ativar aqui o alpha com 2 em widget. Dando um play aqui em Settings, nosso objeto vai ficar dessa forma. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Não deixe de deixar seu like, não deixe de se inscrever. Essa série ainda tem muita coisa para mostrar para vocês.
Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima.